Em Castilho, aqui no anfiteatro, e está acontecendo aqui uma, como podemos dizer assim, Selma? Uma formação. Uma formação. Então tá. Selma Carneiro, formadora de metodologia educacional. Foi tocado aqui muitos assuntos. Selma, primeiramente, né? Boa tarde, né? Não é assim também não, né? Eu estou bem, graças a Deus. Selma, você acha que pegou assim todos esses formadores, assim, no supetão, que estão assim, meio voando nas coisas que tem que ser feita? Olha, eu não diria que pegou no supetão, nem diria que estão voando nas informações. Mas a legislação da educação, ela é bem específica. Eu vi. Ela é bastante específica e cada área de dentro da educação, ela tem uma legislação própria. Então, quando a gente fala de Fundeb é uma legislação, quando a gente vai falar de alimentação escolar é outra legislação e acaba, no caso, né, dos conselheiros que estão aqui hoje reunidos, acabam sendo muito leigos nesse assunto. Então, é uma informação, eu acho que, assim, não que tenha pego eles de supetão, mas que por desconhecimento da legislação, de forma geral, especificamente da alimentação escolar, que é o assunto que a gente mais tratou e abordou até agora, acabou dando, assim, uma luz no fundo do túnel, de um ponto de partida de onde os conselheiros têm que começar. E você falou sobre a margarina, sobre macarrão, sobre o chocolate em pó. Você citou esses exemplos. Isso pode ser servido lá na refeição dos alunos ou vai ter que ser retirado? Olha, nós temos uma legislação que ela é bem nova, ela é recente, ela é de 2021, certo? Feita em conjunto com algumas orientações da OMS, onde ela cita alguns itens que são proibidos na alimentação escolar, por nos fazer mal, por nos agregar diversas doenças, principalmente doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, respiratórias não, cardiovasculares, ok? Como a questão da margarina, mas ela dita que a gente pode trocar pela manteiga, ok? A questão do cacau, né? A gente pode utilizar o cacau mínimo de 70%, mas também podemos utilizar o cacau 100% e não o achocolatado. E nós temos alguns problemas que são culturais e eles são, assim, muito enraizados na nossa sociedade brasileira, né? Exato. Então, tirar o achocolatado de um leite da criança e colocar um cacau, às vezes os pais, por desconhecimento da nossa legislação, por desconhecimento daquilo que a gente é obrigado a seguir, acaba tendo, assim, alguma indisposição com as escolas. Então, seria necessário também que essas informações fossem chegadas aos pais para que o porquê que esses alimentos estão sendo substituídos ou diminuído o consumo, como é o caso do macarrão, que está dentro do grupo farináceo, por que está sendo diminuído a quantidade de vezes que está sendo servida para a criança? Bom, tem aquela outra parte também, que geralmente aquela sobra, e você foi muito feliz quando você disse, a nutricionista tem que saber aquilo que é mais consumido, menos consumido. O resto, que geralmente vai para a lavagem, posso fazer essa colocação? Para os porcos, para as galinhas. Mas aonde que a gente vai colocar esse resto, Selma? Na verdade, na alimentação escolar não deveria ter sobras, né? Se está ocorrendo sobras, existem possivelmente dois problemas. A questão do teste de aceitabilidade, que deve ser refeito pela nutricionista, ou a questão da per capita, porque cada criança, a gente tem por faixa etária uma per capita que a criança pode consumir ou que vai consumir. É claro que é uma per capita, não é uma coisa genérica, assim, é um padrão para todo mundo. Vai ter criança que vai comer mais, vai ter criança que vai comer menos, mas a média da per capita é esta. Então, se está tendo muita sobra, está tendo desperdício dessa alimentação, então esses dois fatores... dinheiro público está jogando... dinheiro público está sendo jogado fora. Então, esses dois problemas podem estar acontecendo. Refazer o teste de aceitabilidade para ver se aquela comida de fato está sendo aceita por toda a criança daquela unidade escolar, e a questão de trabalhar a per capita, conscientização de se trabalhar a per capita com as merendeiras para que ela faça exatamente a quantidade de que vai ser trabalhado e vai sobrar um pouquinho ou outro com a criança. Essa é uma questão. O que ocorre? A escola, o poder público, ele é responsável por esta sobra. Então, se houve sobra, uma pequena quantidade, eu posso trabalhar com compostagem, fazer adubo.
Eu posso ter descarte disso, mas eu não posso permitir que outra pessoa leve para fora do âmbito escolar. É uma problemática, certo? É uma problemática, é uma questão de se trabalhar essa questão, como eu disse, do teste de aceitabilidade, porque às vezes é uma coisa que aquelas crianças daquela escola não gostam de comer, certo? Então sobra-se muito e joga-se fora. Ou a questão de se trabalhar também a per capita com a merendeira, ou seja, ela faz X quantidade de arroz por dia, ela precisa fazer menos X, para sobrar menos comida, para ter menos restos, menos desperdícios e, obviamente, menos gastos do recurso público inimiano. E toda esses que estão participando, como é que eles, a partir de agora, eles vão começar o seu dia a dia de trabalho nas escolas, junto à secretaria, junto à prefeitura, porque tudo isso aí envolve todo esse processo. Sim. A primeira coisa que eu orientei o conselho é que eles se reúnam enquanto colegiado e definam entre eles um cronograma de visitas. Então, a partir do momento que eles definirem um cronograma de visitas, eles vão fazer esse acompanhamento ao longo do ano. Eles podem definir de ir todo o colegiado, eles podem definir que não, eles vão membros, né? Em cada escola vai determinada quantidade de membros. Eles podem definir o cronograma de visitas como eles quiserem fazer. Eles vão elaborar uma lista de itens que eles vão observar, entre eles a questão de saber se a criança gosta daquela comida que está sendo servida ou não, sentar com o aluno, conversar com o aluno, perguntar para ele, você gosta dessa comida? Você tem, se satisfaz, você come a quantidade necessária, você está bem alimentado aqui na escola, correto? E aí, esse é o ponto de partida. E a partir disso, então, ele começar a fazer essas vistorias, relatar isso nas reuniões do conselho e cobrar, primeiramente, explicações, se assim for necessário, da Secretaria de Educação e ter essa via de conversa, de diálogo com a Secretaria. E as coisas começam a fluir. E a partir disso também, que eles podem também não criar, mas sugerir situações para as políticas públicas do próprio município. É o recurso público, é o imposto pago pelo cidadão desta cidade, investido para o bem desta cidade. Selma, muito obrigado. Imagina, estamos à disposição. Um abraço e sucesso, hein? Igualmente para o senhor também. Viu? Tá aí, falamos com a Selma, que está fazendo aqui uma palestra, né, Selma? Uma formação. Uma formação, né? Uma palestra, uma formação, uma orientação, a nova coordenação para que o seu dia a dia